Fala pessoal, hoje é dia de mais uma consultoria de negócios. Nesse caso a gente vai falar das mídias sociais da Gabi, uma presidente da Herbalife. Olá Gabi, tudo bem contigo? É, Já conseguimos? finalmente deu certo. Conseguimos! Depois de uma semana agitada, corrida, né? Nossa, cheguei, mas que é assim, eu vou te falar. Quando é 6 horas de diferença, é difícil. Mas quando vocês vão ficar horário de verão e aqui horário de inverno, fica 4 horas. Aí é mais viável, entendeu? Entendi. Você está em É, Israel agora, né? é seis é muita coisa, entendeu? Tipo, Entendi. quando vocês estão acordando, eu já estou na parte dos final, sabe? No Aí final da difícil, tarde, né? aí fica difícil. Você estava agora há pouco no Zoom, né? É. Essa é do um já veio para outro. Nossa, eu uso o Zoom direto. Eu adoro. Acho muito bom. Ele é muito bom, conversas, reuniões, ele é excelente. Você pode usar em É. qualquer dispositivo. O Everton tinha me passado seu contato porque você tem um objetivo que é com relação às mídias sociais. E eu queria saber exatamente como que eu posso te ajudar a fazer as suas mídias bombarem, principalmente conseguindo a audiência que você quer. O que que você Então, pode... é assim. Eu vou te explicar qual que é o meu caso. Você conseguiu olhar meu Instagram? Seu Instagram? Deixa eu dar uma... Eu tinha olhado ele quando ele tinha me passado, mas deixa eu dar uma olhada. É porque você falou que você tinha uma questão que você tinha um Instagram em que você estava com a dúvida entre falar qual idioma predominante, se é o brasileiro, ou o português, ou o hebraico. Sim. Então, é assim. Deixa eu te falar. Eu morei 23 anos no Brasil e acabei voltando para Israel agora faz 1 ano e meio. Só que eu ainda trabalho no Brasil. Eu tenho negócios lá, eu tenho meus espaços, eu voltei a fazer clientes lá agora. Então, Uhum. na verdade, a maioria das pessoas do meu Instagram são do Brasil. Só que quando eu faço, eu coloco story, por exemplo, eu vejo, depois que você falou, eu comecei a olhar. Quando eu coloco o story, realmente a audiência daqui de Israel também é alta. Então, o que que eu faço? Eu coloco fotos, aí eu escrevo em português e hebraico, entendeu? Aí uma vez uma pessoa me falou assim, Gabi, se você fizer um vídeo, faz 15 segundos, 2 vídeos curtos, primeiro em hebraico e logo em seguida em português. Mas por quê? Porque assim, e quando eu falo em hebraico, faz uma legenda, eles falaram para me escrever em português. Mas por quê? Porque os israelenses, eles são um povo assim, meio chato, escroto, sem paciência, não é igual o brasileiro, entendeu? Então, o brasileiro, se ele vai assistir 15 segundos em hebraico, que está escrito lá embaixo, ele vai falar, nossa, que idioma diferente. É o jeito brasileiro. Os israelenses já não vai fazer assim, quem vai começar a ficar bravo. Então, me falaram fazer isso. Eu já fiz várias vezes story, falando rapidinho em hebraico e logo em seguida em português. Recebi um monte de comentários de brasileiros. Só que eu percebi que tinha várias pessoas que assim que começou na hora que eu comecei a colocar vídeos em hebraico, comecei a ter bastante gente parando de me seguir, Hum, entendeu? Então eu também prestei atenção nisso também. Agora, qual que é, eu não sei. Eu tenho outra amiga que ela faz a mesma coisa. Ela fala um pouco português, um pouco hebraico, um pouco daqui, um pouco dali. Eu não sei, sinceramente. Quando você me falou assim, vamos abrir mais uma, eu fiquei pensando. A lógica está dizendo que é certo, mas eu não faço nada no um. Aí eu vou ter dois, me dá uma canseira. Deixa eu te falar, na teoria, eu sei muita coisa, eu já assisti muita palestra e tudo. Na hora de fazer, eu sinto que eu estou precisando de uma pessoa que vai me ajudar. Gabi, escreve aqui, faz assim, vamos definir isso, isso, isso. Tipo, a pessoa me dá umas missões, faz isso, faz aquilo. Porque eu sinto que, tanto que eu estudei, eu sei algumas coisas, assim eu não sou desentendida no assunto, mas eu sou assim, é difícil eu começar. Eu não estou conseguindo botar pé na acelerador, entendeu? Então, eu queria, na verdade, uma pessoa que vai me ajudar a montar a estratégia de que eu quero
e logo em seguida vai me ajudar de fazer as coisas, entendeu? Que assim, eu comprei um monte de cursos, eu fiz desde a Anatex, que eu odiei, que eu achei que eu já assisti duas ou três palestras dela. Eu acho que assim, ela fala 1 hora para te dar uma frase de você aprender. Eu não gosto disso, Eu tá? também não. Eu acho ela virou muito estrela e fala, mas não dá muito valor. Eu tive um curso da Carolina Caracas, achei ela mais prática sobre Instagram e já fiz monte, já assisti monte, já fiz monte. Eu sei que Brasil, eles gostam daquele que mora na Espanha, esqueci o nome dele. Como é o nome dele, que faz fórmula de lançamento? O Érico Rocha? Érico Rocha. Eu sei que ele é muito bom. Eu não consigo escutar ele. Eu tenho déficit de atenção. Ele fala muito devagar. Depois de 3 minutos, eu já não sei o que ele fala mais. Então, eu vejo assim. Eu vejo que, para mim, eu queria, assim, meu intuito isso que eu queria ver com você. Alguém me ajudar a montar a estratégia e me ajudar a colocar em ação o que eu tenho. Tipo, eu sou boa, se você me falar assim, Gabi, tem que gravar isso, fazer isso, isso, isso. Aí eu vou lá e eu faço. Eu pensar o que fazer e como fazer, tá me deixando... Assim, eu quero fazer um monte de coisa, no final eu não faço nada. Ah, entendi. O que acontece? Vamos lá. Você tem 2 públicos. Primeiro passo, a gente tem que saber qual é o público que pesa mais na balança. Por exemplo, geralmente a gente tem que pensar o seguinte: o que eu espero dessa audiência que eu tenho? Israelita e brasileiros. Eu acredito que a minha vantagem para o meu negócio, para o meu propósito, é contagiar o público brasileiro para que eles possam fomentar, ser consultores, fazerem parte da minha base, que eles possam crescer, ou o israelita. Primeiro a gente tem que saber qual é o objetivo dessas 2 audiências. Se a gente tem, por exemplo, eu vou compartilhar até aqui uma tela para a gente poder visualizar, como eu fiz com o Everton. Você já viu alguém que faz em 2 idiomas no mesmo Instagram? Eu já vi. Então, eu vejo, mas acontece que existe um problema de despersonalização. Se eu Sim, falo uma coisa que a pessoa não entende, ela dispersa. entendi. E o que acontece? O princípio AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, você precisa ter atenção que mantém interesse. Se a pessoa teve atenção e não está entendendo, ela perde o interesse. Então, ela não vai ter o desejo e não vai tomar a ação que você quer. Então, a Entendi. atenção, eu acredito que geralmente é a audiência, o conteúdo que você fala. Mas o interesse, ele nesse momento, ele desconecta com o que você está falando. Porque se você está falando uma coisa que eu não entendo, eu pulo e vou para outro conteúdo que faça sentido para o meu mundo, eu como audiência. Então, primeiro a gente tem que saber quais são os objetivos. Que você vai me falar: olha, Edson, eu quero que o meu objetivo com os israelitas, acho que tem certo, né? Israelitas é esse, e os brasileiros é esse. Porque aí a gente vai saber qual é o objetivo que está mais perto de ser alcançado e, a partir dele, a gente vai trabalhar para que ele consiga ficar mais prático, mais rápido, mais intuitivo. A gente tem ferramentas para otimizar conteúdo, que você pode gravar até conteúdos anteriores e você possa ter mais tempo livre. E aí, a partir desse momento, você vai ter tempo livre para repetir talvez o mesmo conteúdo em outra língua. E nessas ferramentas, a gente distribui o conteúdo para o público certo. Então, por exemplo... Na verdade, é o mesmo conteúdo, praticamente. Exatamente, mas vamos lá. O propósito para cada uma dessas mídias, primeiro a gente precisa saber qual é o objetivo que te vem à mente com o público israelita. O que isso te traz de retorno? Qual o retorno que você quer ter? Melhor dizendo. A mesma do Brasil, eu quero que pessoas que querem melhorar a nutrição, que querem perder peso, que vão me procurar. Não, vamos lá. A gente tem que focar o seguinte: o público israelita é diferente do brasileiro. O israelita que você falou, olha, ele é diferente, não entende muitas coisas, fala que é escroto algumas coisas, ele tem uma preferência que você quer retorno, por exemplo. Quando você vê um pessoal, Israel, qual é o retorno que você costuma falar que acontece na sua mídia atual, que você fala: nossa, eu queria aumentar isso aqui? É pessoas falando com você, é pessoas fazendo entrevista.
O que é o objetivo de retorno que você quer com o público israelita? Eu não sei se eu entendi bem, mas eu, por exemplo, eu coloquei uma frase lá no meu Instagram, se você quer saber por que as pessoas engordam, eu te mando um vídeo. Aí eu recebi um monte de mensagem, não um monte, mas eu recebi bastante mensagem de gente escrevendo para mim, entendeu? Certo. Então, você está me dizendo que você gostaria que, nesse momento, você tivesse uma conversa com essas pessoas, correto? Não sei se eu quero conversa, mas assim, eu queria criar um conteúdo para as pessoas que querem emagrecer, que querem ter um estilo de vida mais saudável, igual do Brasil. Na verdade, os dois mercados, eu trabalho com os mesmos produtos, entendeu? Aqui também tem produto da Herbalife. Então, eu trabalho com a mesma coisa. Eu não vou botar os produtos, mas eu quero atrair pessoas que querem melhorar o estilo de vida deles e perder peso. Nos dois países, Tá? Então, entendeu? vamos pensar que a gente tem um organograma, um passo a passo. Por exemplo, o primeiro passo que você fala, por exemplo, eu quero que essa mídia sirva para que elas venham até a página de cadastro, confirmem o cadastro e se tornem consultoras. A gente precisa entender qual é o objetivo dessa mídia no primeiro momento. Você quer que nesse momento, o que padrão funciona para as mídias sociais? Primeiro, você gera alcance, e alcançar as pessoas para que elas ouçam a sua mensagem. A partir do momento que elas ouçam, você gera a mobilização delas. Você fez por exemplo, se você colocou esse post, por que as pessoas engordam? Quer saber mais? Isso alcançou as pessoas, isso gerou mobilização, que gerou contato, e a partir dessa mobilização existe a ação premeditada. É a ação que você espera que a pessoa tome, que vai trazer benefício para você. Então, por exemplo, qual é a ação premeditada que tem para essa audiência atual, para você? Deixa eu ver se eu entendi. Qual que é a ação que eu vou fazer para trazer? Não, qual é a ação que você espera? Vamos pensar assim, vamos olhar do lado da audiência. Qual é a ação que você quer que a audiência tome e que vai trazer o benefício para você e ela? Para mim, que ela vai me procurar e que ela vai querer saber como que faz para perder peso. Quero saber mais. Então, tipo, a pessoa... ok, ela vai querer saber mais. Isso é a Sim. mobilização, tipo, querer saber mais. Peraí, só um minutinho. לא יודעים. לא יודעת איפה הוא דחף אותו. תכף אני אשאל אותו, טוב? A partir do momento que ela quer saber mais, qual é o próximo passo na jornada dela como cliente? Eu estou fazendo, por exemplo, agora, eu estou fazendo uma experiência de 5 dias. Então, a gente está... Eu faço isso no WhatsApp. Entendeu? Uhum. Então, olha só que interessante. Olha, a gente... Opa, tá me ouvindo? Então, olha só que interessante. O objetivo que a gente tem aqui, nesse caso, é promover a experiência dos 5 dias. Ou seja, se a pessoa passar 5 dias experimentando o que eu dei de sugestão, é a ação que essa mídia vai me propor. Então, quanto mais pessoas eu alcançar, mais pessoas forem mobilizadas, mais pessoas eu consigo fazer essa experiência de 5 dias. Então, o nosso objetivo-chave seria, por exemplo, nesse contexto que você está passando... Opa, tá me ouvindo? Sim. Tá. Então, nesse caso, o objetivo que a gente tem aqui, nas mídias sociais, é levar a pessoa da audiência a se tornar uma entusiasta. Uma pessoa que vai experimentar durante 5 dias da vida dela os produtos da Herbalife. Vai substituir a alimentação e ver a diferença que vai acontecer. Faz sentido? Sim. Eu faço, na verdade, são 5 dias que eu não falo da Herbalife ainda.
Eu faço todo dia uma experiência diferente, tipo um dia água, outro dia alimentação, outro dia... Eu até falei com o Tonton sobre isso essa semana. E aí, no final dos 5 dias, a pessoa já ganhou eu já ganhei a autoridade com ela viu que eu tenho bastante material, eu criei um grupo bem legal, ambiente legal, aí eu promovo no final uma mentoria. E aí, no final, eu faço o encontro, geralmente online. E aí, eu vendo para ela os programas, os produtos que a gente tem, entendeu? E o próximo grupo que já é do clientes, entendeu? Ah, entendi. Então, olha que interessante. A gente está entendendo que o objetivo implícito dessa mídia é extrair quórum, pessoas para mentoria. Faz sentido? Sim. Então, vamos Sim. pensar o seguinte. O nosso objetivo em um ano de campanha é aumentar o alcance, aumentar a mobilização, é fazer as pessoas experimentarem por 5 dias o que você passar para elas, para que elas estejam perto de você, para que elas queiram ouvir a sua mentoria, ouvir a oferta da sua mentoria. Ok. Ou seja, eu estou sendo audiência dela, eu sinto que ela mexe comigo, ela me fez passar por uma experiência, o próximo passo é estar junto com ela no dia a dia. Pode ser pela internet e seria a mentoria. Então, com esse objetivo, fica muito mais claro a gente entender qual é o propósito de cada campanha. E é fazer as pessoas fazerem essa trajetória aqui para, no final, fazer a mentoria. Todo produto de marketing e treinamentos, todos eles funcionam dessa forma. Então, a partir do momento que a gente tem essa rota, aí a gente entra com o conteúdo. Que aí é o conteúdo que a gente vai pensar como que a pessoa pode viver isso, né? Aí no conteúdo a gente tem que pensar que essa mentoria ela pode ser tanto para os israelitas quanto para os brasileiros. Sim. Por exemplo, você já tem a mentoria dos israelitas e já tem a mentoria dos brasileiros? Se eu tenho, sim. Então vamos supor, você já tem essa mentoria, o objetivo desse conteúdo é só um, fomentar a importância, ou melhor, a transformação que a sua mentoria faz. Olha que interessante. Então, a partir do momento que a gente tem uma mídia social, a gente tem que pensar o que eu vou fomentar. É vender sem vender. É eu Sim. falar os benefícios do chocolate, porque o chocolate é bom, e ao mesmo tempo não falar no momento que eu sou um vendedor de chocolate e vou deixar o desejo para que a pessoa fale, olha, agora eu estou vendendo alguns chocolates como eu ensino. Aí as pessoas vão querer comprar. Então, a partir do momento que a gente pensa, olha, se você tem essa mídia, então a gente tem que saber que a mídia israelita e a mídia brasileira, elas têm um objetivo que é fomentar a mentoria para você. É promover a oferta dessa mentoria para que as pessoas ouçam, façam parte, comprem ela e façam o seu negócio prosperar. Faz sentido? Sim. Sim. Então, por exemplo, eu não sei como é que você fez de campanhas anteriores para a promoção da mentoria, mas eu acredito que assim, a mentoria ela pode ser vendida, eu não sei se é o seu fluxo, pelo menos a cada 2 meses. Ok. Você faz um processo para audiência, conteúdo, mobilização, desafio, e aí você chama as pessoas para um conteúdo mais denso, um pouco mais longo, como se fosse uma reunião bate-papo, só que usando uma estrutura que aí você utiliza eu não sei se você chegou a ver o curso do Érico Rocha, utiliza a oferta irresistível. Como chama? Oferta irresistível. A oferta irresistível, ela trabalha com questões que envolvem tanto o cunho racional quanto emocional para criar um condicionamento em um curto espaço de tempo para que as pessoas queiram comprar aquilo que você promove. Ela mexe com questão de promessa, mostra por que é plausível, porque é alcançável, vai mostrar o depoimento das pessoas que já passaram por essa experiência, você vai mostrar
a sua expertise, você vai colocar a sua história, você vai criar uma percepção de valor que a mentoria traz de benefício para as pessoas, e aí você vai abrir o momento do convite, que é o pitch de vendas. E olha, eu estou abrindo agora o meu grupo de mentoria, em que nós vamos ter X, Y, Z, Y, tal, de conteúdos em uma programação que vai ajudar você a se tornar um consultor de sucesso na sua região, onde você vai ter uma vida saudável e vai fazer essa vida saudável repercutir para o máximo de pessoas à sua volta, fazendo com que as pessoas e o ambiente se tornem mais saudáveis e você ajuda o mundo a ficar melhor e combater tantas doenças que estão levando tantas pessoas importantes para a nossa vida. E aí, nessa mentoria, eu vou ter isso, e aí você vai colocar os benefícios, quantas pessoas já ganharam, quanto faturaram, passar uma perspectiva para você pensar, nossa, vai ser muito caro a mentoria da Gabi. Para na hora que você falar o preço, falar, nossa, é mais barato do que eu pensei. Só que é por pouco tempo. Até preencher o quórum em 5 dias, ou fecha o carrinho em N dias. E se você não fechar, você não vai poder participar, e os próximos meses você vai ficar com os mesmos resultados de sempre, enquanto essas pessoas têm os resultados dos meus consultores. E aí você cria uma sequência de conteúdos que façam a pessoa, durante esse período de abertura e fechamento, tome um impulso para monetizar, pagar você, fazer parte do seu grupo, e isso já vai fortalecer você para fazer o próximo lançamento em 2 meses. Que aí você vai fazer a mesma coisa, repetindo, claro, vai aprimorar algumas coisas, mas depois que você aprimorar e fazer as pessoas, pegar aqueles que se destacaram e mostrar, olha, eu sou da minha última mentoria, tal fulano estava endividado, 10 mil reais, começou comigo, já tem 15 franqueados, tal, em uma mentoria. E aí isso vai ser uma coisa cumulativa que, aumentando o alcance, a proporção e escala são muito maiores. Então, esse que é um princípio que eu estou percebendo, não sei se é algo que você quer aplicar ou não, mas eu recomendo, que pode dar muito certo para você. Entendi. Então a ideia da mídia social é fazer exatamente isso. É fomentar tudo que está por trás do sucesso dos doutorados. Dando conselhos, criando proximidade, fazendo tudo isso. Então, a partir do momento que você tem esse cronograma, eu acho que isso vai te trazer muito mais reconhecimento do resultado, da realização dos trabalhos e principalmente no que aquilo está reverberando em números. Entendi. Tá? Isso foi uma explicação um pouco mais técnica, tal, mas só para te ilustrar mais ou menos como é que funciona. Claro, na aplicação a gente tem mais trabalho. Mas a partir do momento que você enxerga isso, é até mais fácil você ter criatividade para criar o conteúdo. Como que eu melhoro, por exemplo, eu vou ter que melhorar também o visual do meu Instagram, que tá feio, né? Me passa o seu Instagram, só para eu dar uma conferida nele, para ver como que ele tá. Peraí. Posso te mandar ele Vou te mandar ele no WhatsApp. É Gabi Zohar. Gabi _ Zohar. Isso. Cadê? Achei. Vamos lá. Achou? Ele não tá feio. Não tá. Tem conteúdos aqui. Na realidade, ele tá mais com caráter textual. Momentos, reuniões. Mas eu, dando uma passada de leve, de olho, para esse propósito que eu levantei contigo, para focar a mentoria, eu tô sentindo um pouco de falta desse conteúdo. Ah, você fez colocado também. Não tem conteúdo. Tá. Não tem conteúdo. Eu não coloco nada, eu deveria postar, eu posto uma vez por mês e olha lá. Olha, vou te dar uma estratégia
de graça, que já vai te trazer a diferença. Se você tiver reuniões que você faça com consultores ou pessoas da própria Herbalife, que estão Sim, começando agora, você pode usar o próprio Zoom, na opção de gravação de chamada, e essa consultoria, a gente pega ela, pega as fatias pequenas, de 2 minutos, 3 minutos, de uma consultoria de 40 minutos, 1 hora, não sei o tempo que você tem destinado, e a gente começa a postar todas as mídias sociais. 2 minutos de uma consultoria que teve 60 minutos. Se é o ponto alto dessa consultoria, 2 minutos vão ser o suficiente para a pessoa ter um aperitivo no seu conteúdo. Fala, nossa, a Gabi falou uma coisa aqui genial. Então, se a gente tem vários conteúdos pequenos de coisas geniais de pontos altos, mais as pessoas vão querer estar perto com você. Vão querer estar perto dos seus movimentos, das suas chamadas, dos seus convites. E ao mesmo tempo vão querer estar perto de você. Para poder, talvez, fazer parte da mentoria. Então, por exemplo, se você pega uma consultoria hoje, olha, eu vou pegar um consultor do zero e vou ajudar uma pessoa que está passando dificuldades financeiras e vou ajudar, como que ajuda essa pessoa a se tornar um consultor com com as dívidas quitadas e renda passiva, você consegue criar uma jornada para a pessoa ali de conteúdos muito rica. E isso, às vezes, em 1 hora. E aí que vem a questão da sua expertise. Que aí você vai ter coisas da sua expertise de anos que só você vai saber sintetizar nessa conversa que você tiver com essa pessoa, ela vai falar para você, nossa, isso fez sentido para mim, eu vou começar a aplicar isso agora. Aí a gente pega a gravação e fala, nossa, eu falei isso para ela. Será que esse trechinho de 2 minutos faria diferença para outras pessoas? Faria. Então vamos colocar nas mídias. entendi. Eu vi o Tonton fez um desse, né? Uhum. Ele vai começar a fazer agora algumas consultorias com o público que ele quer. E lá ele vai pegar as fatias dos pontos altos e vai começar a colocar nas mídias. É que algumas pessoas ainda estão meio tímidas, porque é uma coisa diferente, é uma questão de se expor, mas os depoimentos que a gente começou a colher, só os depoimentos, eles já são muito ricos. Entendi. Então, por exemplo, se você fala, olha, Edson, eu tenho 20 pessoas que tiveram um resultado notável, eu tenho um modelo de roteiro que em 9 perguntas você consegue extrair em 10 minutos um conteúdo que já vende. Vinda de outra pessoa, da boca de outra pessoa. Entendi. É uma boa ideia, viu? Porque assim, eu acho que assim, os depoimentos de sucesso, eles são a prova mais forte que você tem. Um depoimento, ele põe a sua bandeira e fala, não é o que eu estou falando da minha cabeça. Tal fulano teve tal resultado. Escuta o fulano falando, aí você coloca a pessoa. Olha, meu nome é Raul, eu tinha dificuldade de trabalhar, o Brasil passou por uma crise, eu fiquei desempregado, me endividei do cartão, estava desesperado, já estava trazendo aluguel, não sabia o que fazer. Aí um dia minha esposa chegou, contou para mim que tinha comprado uma alimentação diferente, eu não acreditei, comecei a experimentar, fez bem para mim. Aí isso me ajudou a ter mais motivação para fazer o trabalho. Eu comecei a pensar, nossa, eu posso fazer isso aqui, uma coisa que vai ajudar as outras pessoas. Aí ele foi lá, conheceu a Gabi, ela explicou como funciona um plano de trabalho que já tem sido aplicado há mais de anos, sobre como posso ter o meu negócio, ao mesmo tempo ter uma vida saudável. E começou a aprender, participar dos eventos que tinha na instituição dela, e ele começou a perceber que ele poderia fazer aquilo. Começou a se ajustar financeiramente, começou a aprender a vender, começou a ajudar as pessoas a viverem melhor, e isso fez com que ele pagasse as dívidas que ele teve, e por fazer um trabalho tão bom, as pessoas viraram consultores dele. E hoje, ele está mais tranquilo e tem pessoas trabalhando para ele. Então, o endividado que estava lá com o nome no SPC Serasa passou a ser empresário. Eu falei isso em 2 minutos. Entendi. Então, essa história, a pessoa vai olhar e falar, eu quero. Se ela falar, eu quero saber mais, ela já está aqui, ó. Já está aqui nessa parte. Quero saber mais. Então, ela já está uma ação antes de passar uma experiência intensa para ele comprar a tua mentoria.
E isso eu tô falando nem falando de oferta. Às vezes o depoimento é tão bom que você não precisa vender. O depoimento já vai fazer a pessoa querer. Por exemplo, eu tenho uma cliente e ela é de Maceió, no Nordeste do Brasil, e a gente fez essa pergunta esse questionário com ela, como é que eu posso dizer? Uma das pessoas que já frequentava há anos. E ela foi colocando uma história de forma descontraída, mas foi autêntica, as pessoas sentiram a dor dela, sentiram a dificuldade, entenderam o voto de confiança, viu que instigou o resultado, e isso tudo de uma pessoa que não está vendendo, só está declarando a experiência dela. E ela fala, olha, não troca essa pessoa por nada do mundo. Quando você ouve uma pessoa falando isso, para fechar, é bom. é bom. E assim, ela não precisa fazer oferta para ter um salão cheio, com fila de espera. Sim. Detalhe, é em Maceió. Entendi. Outra pergunta que eu tenho. Assim, eu sei que existe uma linguagem que a gente escreve que atrai mais. Tipo, saber escrever as frases, os gatilhos, tudo isso. Isso também você ajuda ou... Sim. Todos os gatilhos mentais que você precisar. Entendi. E tem um material, uma coisa que você pode me mandar sobre isso, estudar um pouquinho, ou você só ensina ou você me ensina na hora que a gente vai fazer? Então, na realidade, o material, acho que talvez você já até tenha, até mais que o meu. O que eu tenho é experiência com o Instituto de Programação Neurolinguística, com coaching, com treinadores, pessoas que já fizeram processos vendendo vários tipos de produtos também. Inclusive o Wellington, já fiz para o salão. E a minha experiência em criação de copy, eu costumo ensinar na prática. Eu ensino na prática, tipo, como você monta a sua copy. Porque, assim, a copy, ela não é simplesmente monta uma copy, não. Você monta uma copy baseado no que a audiência quer ouvir. Entendi. Você quer a melhor copy que tem e é rápida? Faça o AIDA da sua audiência. Só que você vai ter que entender o momento o que capta a atenção, você me falou fazer isso no Instagram. Eu não sabia como fazer isso. Como assim? A gente vê, você falou para mim que que eu podia ver quem foi mais minha audiência. Sim. E quais palavras você tem. Como que eu faço isso para saber? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Você tem um perfil Você aqui. tem? Eu vou ver aqui. Como é que a gente faz para ver? Ele tem uma grade de estatística. Vamos ver aqui. Eu acho que tem configuração. Aqui no seu ícone acho que direito. Acho que os 3 pontinhos. Sua atividade. Lembrete. Tem que atualizar o meu celular. Usuário. Cadê? Tem outro perfil. Temos alguns perfis também. Cadê? Tá aqui. Tem uma grade estatística aqui. Cadê? Sua atividade. Ué. Ele tem uma opção aqui para a gente saber ela. Tem que estar o tipo da conta. Configurações. Deixa eu achar aqui, porque acho que ele está no modelo de conta que não está habilitado nesse aqui. Ele tem, acho que está com a conta, se não me engano, o criador de conteúdo. Cadê? Já te mostro aqui. Informações. Informações. Você vai clicar ícone inferior direito, 3 tracinhos, informações. Aí tem aqui a opção atividade. Por exemplo, aqui tem a atividade como é que é a movimentação, onde você tem os picos de alcance, os menores. Peraí, fala de novo, que entrou uma ligação. Mas tudo bem. Vamos lá. Para você ver como é que é o público, você vai entrar no seu perfil,
clicar no ícone inferior na direita. Deixa eu tirar aqui a tela para facilitar. Tá aqui. Entrar no meu perfil, ok, peraí, deixa eu... Ícone inferior direito. Ok. Vai vir os 3 tracinhos aqui em cima. Informação. Não, tá escrito contato, não? Não, o meu... Ó, olha como tá o meu. Ó, eu clico aqui casinha, normal. Vou clicar aqui na bolinha direita, que tem a foto sua. Aí venho aqui em cima nesses 3 tracinhos. Informações. Não, volta de novo, onde que começa tudo? Tá. Aperta a casinha, que é a sua home. Ah, casinha. Aqui a casinha. Aí Ah, vai clicar sim. nessa bolinha aqui com a sua foto. Essa foto Bolinha. aqui. Tá vendo? Ele foi pro seu perfil. Como que as pessoas veem. Peraí. Certo? No canto superior, Aí, depois da casinha, o que que eu faço? você vai subir. Ó, subindo aqui, você vai clicar no canto superior esquerdo. Espera aí, esquerdo? Minha direita Sim. é essa. É que tá invertida a câmera. Mas aqui, ó, tá vendo onde tem esses 3 tracinhos do lado do seu Sim. nome? 3 pontinhos? É, três pontinhos. Então, peraí, deixa eu tentar o meu. Meu é eu acho que é negócio. Então, ele deveria ter a mesma coisa. Por que que ele não tem? Ah, os 3 pontinhos aqui. Uhum. Aí, desses 3 pontinhos, você vai colocar em informações. Aí, nessa aba informações, esse é conteúdo. Informações. Aí, você vai Sim. clicar em atividade. Atividade é a estatística de quantas pessoas que visualizam e quais são os períodos que elas tendem mais o seu conteúdo. No caso do meu cliente, eles visualizam pouco entre sexta, sábado e domingo, mas visualizam mais na terça, na quarta e na quinta. Ah, terça, meu também. Segunda, terça mais. Tem um ponto. Não, peraí. Ações executadas na sua conta de dia 17 a dia 23, mais na terça. Isso, aí é uma estatística que você pode depois puxar mais prolongada para saber como é que foi o mês. Visitas no perfil 534. Aí depois tem a semana do 17, descobertas. O que é impressões? Impressões é quantas vezes o Instagram mostrou o seu conteúdo para alguém. Ah, então impressões teve 3.296. Isso. Alcance 734. Tinha mais quinta, sábado, domingo, segunda. Segunda e quinta é os dias mais assim. E tem os picos de audiência, né? Então, que aí a gente já tem uma estatística de saber o seguinte, olha, o follow é uma coisa primordial e importante, segunda e quarta-feira são dias onde eu alcanço mais pessoas de forma orgânica. Isso eu não estou nem falando questão da gente patrocinar, atingir outros públicos que ainda não conhecem o seu trabalho, a sua marca. E depois disso, você vai clicar aqui no canto esquerdo, escrito público. Aí, Eu tô vendo. Aí, seguidores, ele fala assim, geral, crescimento 11 geral, deixaram de seguir você 19, começaram a seguir você 30. Isso. Localização mais São Paulo, depois vem Goiânia, Rio de Janeiro, Tel Aviv e Jerusalém. Olha só que interessante. Essa informação já diz onde é que está o foco. Nas nossas campanhas desse meu cliente, o foco está em Brasília. E depois em São Paulo. E o meu cliente, ele só trabalha Brasília e Rio de Janeiro. Não trabalha em São Paulo, mas a segunda maior audiência é de São Paulo. E aí depois vem Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia. E países, Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Por que tem a Alemanha? Deve ser muito brasileiro nesses países. Mas então, isso aqui já dá uma estatística da onde está a massa do público desse perfil.
Olha aqui a idade que eu tenho, Ó, aí, por exemplo, a faixa etária. Aqui faixa responde, etária. mas, por exemplo, o que responde mais, 25 a 34 anos, segunda, 35 a 44. Então, meu maior, eu tenho assim, de 18 a 24, 11%, mas de 25 a 34, 31%, e 35 a 44, 32%. Então, E olha, aí depois, 45 a 54, 17, e aí vai. Agora, gênero, 57% homem, 43% mulher. quanto? 57% de homem, 43% de mulher. Olha, já é uma estatística interessante, que já está explicando que o público masculino ele está procurando mais alguma coisa do seu conteúdo. Pois é. Então, isso é uma coisa a pensar, olha, estou percebendo que parte do meu público, pelo atual caminho que eu estou seguindo, eu tenho uma proporção maior de homens do que mulheres. Ok, 7% mais ou menos de diferença, mas isso influencia em resultados. E principalmente na conversão. Para você vender para uma mulher, você utiliza uma linguagem. Para homem, é uma outra linguagem. Olha aqui tem os horários, né? Então, o horário é meia-noite, 4,6 mil. Aí vai baixando até 9 horas. Aí, 15 horas da tarde, 4,7 mil. 18, 5 mil. 21 horas, 4,9 mil. Aí a gente tem uma questão, uma faixa de horário também, né? É. Nossa, interessante isso aí, né? Isso, porque isso aqui dá informações estratégicas para a gente assimilar. Por exemplo, se eu tenho um pico de audiência, por exemplo, aqui você pode colocar dia e horas. Né? É. Por exemplo, tem dias que o sábado é mais fraco, mas eu tenho, consequentemente, um horário que fala que, olha, às terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, eu tenho o alcance máximo das últimas transmissões e conteúdos que eu postei. Então, tudo que foi importante para gerar comoção da minha audiência, ela pode ser melhor aplicada e ter melhores resultados dentro dessa faixa de horário. E é interessante que a gente tem ferramentas que a gente pode programar postagens até com uma semana de antecedência, um mês de antecedência, que essas ferramentas postam exatamente aquele conteúdo. Por exemplo, você, às vezes você pode criar um conteúdo, fala, olha, Edson, eu vou ter uma corrida essa semana, os dias mais importantes eu vou conseguir colocar postagem. Mas a gente pode criar e preparar materiais anteriores para, nesses horários, o sistema já está disparando os videozinhos que já foram criados. Aí, quando você está numa reunião importante, está com a família, a plataforma está disparando conteúdo para a audiência estar sendo alimentada. Entendi. Então, tipo, isso é uma coisa, assim, interessante para a gente perceber e saber que, olha, se eu percebo que essa é a publicação, o que eu preciso manter o meu plano de mentoria para o público masculino? Aí que vem o grande ponto. Porque, assim, você pode vender para mulher e feminino, mas o que eu estou percebendo nessa audiência, você vender a mentoria para os brasileiros, falando uma linguagem um pouco mais, talvez, ou dados racionais, dependendo do público, pode trazer um melhor retorno do que você fazer um conteúdo para israelita, que é uma segunda audiência desse perfil. E aí você pensa, olha, se é a segunda audiência, o que eu posso fazer? Se a gente estiver trabalhando com o seu braço de marketing, a gente pega, cria um segundo perfil, coloca na ferramenta lá os 2 perfis e cada conteúdo a gente já deixa programado. Entendi. E aí cada público vai estar nutrido com o seu conteúdo na sua respectiva linguagem. Então, por exemplo, eu não sei se também o público que também te segue, que aqui está junto, se é masculino israelita ou masculino brasileiro ou se é todos. Então, isso quando a gente dividir, a gente vai entender mais a questão da responsividade. Quando você estiver mandando as pessoas de Israel para o perfil israelense, aí você vai ter uma noção do que realmente vai ficar
conforme as novas métricas que vão começar a surgir. Faz sentido? Sim. Faz muito sentido. Entendi o que você quis dizer. Então, o que eu diria, se eu pudesse sintetizar tudo isso de conteúdo... Aí, eu acho que isso a gente vai... Peraí, deixa eu só... Espera um segundo, porque o telefone tá tocando toda hora, é a minha filha. Peraí, deixa eu só ver o que ela quer, um minuto. Tudo bem, eu aguardo. Edson, perdão, que minha filha me ligando, eu falei assim, eu não vou entender ela, ela não vai me deixar em paz. Não, não tem problema. Família é sempre importante. Entendi, bom, eu entendi o seu raciocínio e eu entendi agora exatamente por que a gente tem que dividir os públicos. Ai, meu Deus. Como que você acha que a gente deve começar? Como que a gente tem que fazer? Qual que é o preço que eu tenho que... Qual que é o seu investimento? Você quer me falar? Você quer estudar meu caso e me escrever depois? Então, é mais a questão dos requisitos mesmo que você vai precisar. Porque é preciso validar se é isso de fato que eu falei que você quer, ou você vai falar, não, Edson, eu quero uma coisa totalmente diferente do que você falou. Mas é assim, da minha concepção eu entendi isso, mas você fala, não, Edson, é exatamente isso que eu quero, eu posso fazer uma programação, um plano de trabalho para você, falando exatamente as etapas que a gente vai passar, o porquê de cada uma delas, e a respectiva carga horária e de orçamento também. Ok. Mas a ideia é assim, que eu percebo que assim, a gente nunca faz na verdade é uma visão minha. A gente nunca faz um trabalho de mídia à toa, a gente tem que sempre fazer ela com um propósito implícito. E aí, conversando com vocês, para aí que o foco é mentoria. Então, de momento, eu acho que você pode fazer o seguinte, começar a pegar as próximas reuniões, consultorias que você possa dar, ou informações importantes, deixa elas gravadas. Porque com elas gravadas, a gente consegue extrair as pérolas de um conteúdo longo e começar a pegar a sua mídia social e colocar isso lá também. Entendi. Aí eu acho que se você puder fazer um conteúdo dando consultoria para alguém da língua portuguesa e uma consultoria para alguém israelita, a dinâmica vai ser a mesma. Que aí você vai Sim. colocar um conteúdo, uma fatia da consultoria israelita para o perfil que os israelitas vão gostar e um perfil português para os brasileiros que eles vão gostar. E aí, a partir disso, já vai começar a gerar um movimento que vai ver nas suas mídias, fora as campanhas para a gente gerar disseminação de conteúdo, que aí é o segundo ponto. Que aí a gente pegando esses conteúdos e patrocinando eles para distribuir para mais pessoas, aí você começa a ver que o número de seguidores aumenta, mais pessoas vão estar fomentando e mais pessoas vão estar predispostas a fazer isso aqui. Entendi. Então, eu preciso saber se existe mais algum ponto que a gente não abordou, que seria interessante a gente ver, ou é exatamente isso? Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o trabalho que eu quero captar clientes e para isso eu preciso começar a colocar um conteúdo e ver ela de novo. Meu Deus, minha filha vai me deixar louca. Quando ela tem que sair sozinha, ela me deixa louca. Ah, fica tranquila.
Bom. Então, aí, o que que eu acho que seria interessante? Eu pegando essas pautas, eu não sei se você tem mais alguma coisa que você inclusa nessa conversa, uma coisa que você fala, não, eu preciso também ver conteúdo para fazer uma oferta irresistível, tal, tudo isso. Eu geralmente eu mando tudo o que você precisa e você fala o que você quer. Eu geralmente recomendo tudo que é essencial. Eu vou te mandar o material chamativo que eu faço agora no Facebook. Uhum. Eu faço para a experiência de 5 dias, gratuito. Eu vou te mandar dois ou três posts que eu fiz, que deu resultado, mas assim, não tanto como, mas eu não paguei nada, só coloquei assim, na minha página. Eu vou te mandar para você ver a abordagem. Eu senti que tinha que ser um pouco, eu copiei de uma pessoa do meu grupo. Eu vou te mandar só para você entender a ideia, a esquema minha, para você entender como que eu chamo as pessoas, para que tipo de ação que eu chamo as pessoas. Mas, em modo geral, eu tenho que gerar conteúdo para as pessoas que quer nutrição, que quer perder peso, eu faço muito ginástica também, entendeu? Uhum. Então, eu mostro bastante. Eu sei que quando eu faço story bastante, é, chega a audiência bem alta. Se tem 800, 900 visualizações, entendeu? Ou seja, é bem... Agora está baixo porque eu não fiz nada 2 ou 3 semanas. Uhum. Nesse aspecto, fica tranquila, porque se a gente pegar e fazer um trabalho, a gente vai ter a ferramenta para sempre ter conteúdo, mesmo que você fique uma semana sem gravar. Entendi. Então, tipo, nesse aspecto, a ideia é o quê? A gente conseguir produzir mais em menos tempo e deixar o máximo possível ser automatizado, mas gerando, nesse caso, sempre o acompanhamento, a preparação dos momentos para fazer convite para mentoria, para gerar um engajamento, para retornar as pessoas. E são coisas Sim, que a gente vai fazendo e você vai vendo que, nossa, começa uma hora a ficar incômoda, né? Porque é muita gente mandando mensagem, você vai ver que às vezes uma hora vai ficar inviável. sim. Então, vamos fazer o seguinte, você escreve para mim no WhatsApp tudo, assim que e o valor e tudo, Sim, e aí a gente decide como começar. perfeito, então. Eu vou te mudar assim. Hoje eu estou com uma certa correria porque eu vou ter uns eventos à noite, mas eu acredito que amanhã eu já vou estar te enviando isso, tá bom? Beleza, show de bola. Perfeito. E só como cortesia, eu mando a gravação dessa chamada depois, para você poder analisar com mais calma. Se quiser fazer com outra pessoa, fica à vontade para usar esse conteúdo, mas é uma cortesia Beleza. que eu te dar, porque aí, se você quiser rever alguma coisa, aplicar você mesma, tem muito conteúdo esclarecedor nessa conversa que a gente tem. Beleza, ótimo, muito bem. Me Perfeito. manda, eu vou assistir de novo mais tarde. Sem problemas. Então, qualquer coisa, você pode me chamar também. Eu vou Sorocaba? Oi? Você também é de Sorocaba? Não, eu sou de São Paulo. Ah, você é de São Paulo? Eu sou São Paulo capital, Zona Sul. Zona Sul, legal. Muito Então, bom. E você tem quantos anos, Edson? chuta quantos anos eu tenho? Ah, não sei, 20 e pouco, né? 30? 33 anos. Ah, você parece mais jovem, então. Eu pareço. Sem barba eu fico mais novo ainda. E você trabalha com essa mídia social faz pouco tempo ou muito? Não, já estou trabalhando faz um tempinho já. Desde o Ah, ano legal. passado. Eu já faço trabalho de campanhas, criação de conteúdo, mídias digitais, gestão de tráfego, escrita de carta de vendas, copies. Tudo isso envolvendo. É um trabalho bem criativo, mas eu gosto de fazer. Ah, legal. Um trabalho assim que Você tem, usa muito o lado analítico e criativo ao mesmo tempo. você tem Instagram também? Eu tenho, mas ele não tem os perfis do que eu faço. É mais um pessoal mesmo. Ah, tá. Porque na realidade eu trabalho com o perfil de outras pessoas. Eu tenho, por exemplo, umas 3 contas só nesse celular aqui. E eu não chego a postar muito meu porque eu não tenho como demandar mais trabalho. Sim. Mas senão eu estaria fazendo vídeos lá explicando como é que fazeria para bombar as mídias, tal. Inclusive, o próprio Everton teve uma palestra que eu fiz na Associação Comercial aqui de São Paulo, que eu fiz um workshop que eu consegui dar pessoal de mídias sociais, formatarei clientes, depois uma oficina.
E eu tenho bastante conteúdo, mas eu não postei porque eu não consigo, humanamente impossível pegar toda a demanda de trabalho, porque gasta, mas isso é uma coisa que me enriquece muito. Sim. E você toparia fazer alguns treinamentos online, assim, no Zoom, para a galera? Lógico, pago, mas para dando algumas orientações? Você fala tipo uma masterclass de Zoom? Claro, isso aí não tem problema. O que dá um pouquinho mais de Entendi. dificuldade é a questão de fazer uma presencial, porque tem trabalho, curso e tal, mas online dá para fazer. Como eu tenho gente em vários lugares, eu prefiro online hoje. Sim, se você falar, olha, eu tenho um grupo aqui de pessoas que eu quero que você faça uma palestra para eles ensinando como fazer exatamente isso que a gente teve na nossa conversa, só esse conteúdo que a gente já teve aqui para eles já ser de grande valia. Sim. Legal. Ok, então. Então vamos, a gente vai continuar falando, você vai me mandar a gravação e aí amanhã você me manda os valores e tudo. Isso. E aí a gente vai continuar falando. Beleza? E vamos Beleza. achar um horário normal para nós dois. Claro, a gente tem que achar a posição certa justa para ambos. Isso que eu É, concordo. Nenhum tem que ganhar mais que o outro. Ambos têm que ganhar o justo. Os dois têm que ganhar. legal, Ganha, ganha sempre. legal. Tá bom? Obrigada, Edson. Beijinhos. Prazer. E logo mais a gente se fala, tá bom? Tchau, tchau, Gabi. Tchau.